pessoal, no nosso papo técnico de hoje nós vamos falar sobre undervolt, que traduzindo seria subvoltagem. Um termo que não é tão conhecido assim na área técnica da informática, tá? Ou nem tão empregado, mas que pode ter os seus benefícios, mas também tem suas restrições, né? O undervolt, a subvoltagem, basicamente é quando você, em termos de informática, você vai reduzir a voltagem, né? Que é fornecida a uma CPU ou uma GPU, fazendo com que ela consuma menos, fazendo o TDP dela ser menor e, consequentemente, aquecendo menos. Tá? Tem vantagens nesse tipo de técnica? Não, tem vantagens. Tá? Existem casos em que você fazendo o undervolt do processador, ele obviamente vai gastar menos energia elétrica, né? O consumo dele vai ser menor. Você consegue fazer com que, desta forma, por tabela, vamos colocar dessa maneira, a temperatura dele vai baixar. Então você controla um processador de repente que estava com a temperatura muito alta, mesmo depois de você fazer, digamos, a aplicação, troca de pasta térmica, verificar que o seu cooler ou water cooler está em dia, você pode utilizar a técnica do undervolt, fazendo com que ele tenha uma redução, tá, no seu consumo, consequentemente diminuindo o aquecimento. Tá? Pode até, vejam bem, pode até melhorar o desempenho do processador. Por quê? Porque na verdade um processador que estava aquecendo muito, tá? Ele tem a tendência a ter problemas de estabilidade, tá? E automaticamente ele vai começar a ter que cortar núcleo, cortar velocidade de núcleos e assim por diante para manter a temperatura dele sob controle. Tá? Então, para evitar esse tipo de situação, você pode utilizar um undervolt. Então, ele pode melhorar a performance? Pode, porque de repente, ele estava lá toda a vida e estava instável. Aí você baixa, né, dá uma subvoltagem, diminui a voltagem dele, ele tem um consumo de TDP menor, gera menos calor, tá? E o processador trabalha mais estável. É uma possibilidade? Com certeza é uma possibilidade. Mas sim, o que nós temos que entender é que isso que parece ser só benefícios, tá, deveria então sair de fábrica. Por que os processadores não saem de fábrica com o undervolt? Por que o fabricante já não prepara um undervolt dele? Bom, se eu consigo baixar o processador, tá, de uma voltagem X para uma voltagem Y e ele fica melhor, por que isso não sai de fábrica? Porque o problema é que o undervolt tem que ser aplicado caso a caso. Esse é o problema. Você não pode generalizar o undervolt. Os fabricantes não vão correr o risco de fazer o undervolt, porque o undervolt pode fazer o contrário, tá, do que eu acabei de falar. O undervolt pode gerar instabilidade, tá, se você aumentar a tensão, por exemplo. Mas aí não é undervolt, sim, mas a técnica do undervolt é igual a atualizar BIOS. Tá? Quando você fala em atualizar BIOS, você vai fazer um update, você vai subir, mas o mesmo procedimento para você subir, você faz para descer, que é o downgrade. Tá? Então, se você pode baixar a voltagem, você pode subir a voltagem do mesmo jeito, tá? Mas a técnica continua se chamando undervolt, assim como subindo ou descendo, fazendo upgrade ou downgrade de uma BIOS, continua se chamando atualização de BIOS. Tá? Então, você pode ter instabilidades, até se você baixar demais pode ter instabilidades, pode dar congelamento, pode dar tela azul e assim por diante. Porque não é assim, é só chegar, vai lá e baixa. Não, você tem que baixar, tá, um valor específico. Eu não estou aqui, não vou explicar para vocês como fazer o undervolt, nós vamos falar a respeito do undervolt. Tá? Então você vai lá embaixo um valor específico pequeno, em proporção que você tem lá na voltagem, e aí você vai fazer o quê? Você vai reiniciar o seu computador e vai rodar a bateria de teste, vou lá no AIDA, teste de estabilidade, CPU estresse, CPU e assim por diante. Tá? Usar ferramentas que vão rodar teste de estabilidade, de repente aí um Cinebench, um R23 para testar, ver se o processador está operando normal. Porque não adianta você fazer um undervolt e o processador começar, a máquina com aquele processador começar a dar tela azul, dar travamento, dar congelamento, reinícios espontâneos e assim por diante. Não vai adiantar de nada. Tá? Então, esse tipo de situação você tem que analisar caso a caso. O fabricante não tem como fazer isso. Ele vai lá e faz uma série de processadores, Core 3, Core 5, Core 7, ele coloca uma voltagem, tá, uma tensão padrão para aquela linha de processador i3, para aquela linha de processador i5, para aquela linha de processador i7, i9 e assim por diante. Tá? É possível que aquele processador i9
que você comprou com as suas condições, com o teu tipo de refrigeração, com a tua placa-mãe, com o teu gabinete, com aquele setup que você tem, tá? Precise de um undervolt. Porque está aquecendo muito, porque ele está ficando instável, porque ele não está atingindo a velocidade máxima, porque ele começa a cortar núcleo porque está aquecendo e assim por diante. Mas aí tem uma outra pessoa comprou o mesmo i9 que você e no setup dele aquela voltagem de fábrica está perfeitamente tranquila. Tá? Apesar de que, abre aspas, o consumo, tá, sempre é um pouquinho maior com as tensões, a voltagem de fábrica, porque eles já dão uma margem, né, para evitar estresse. Então, quer dizer, eles não baixam demais e não aumentam demais para evitar o quê? Instabilidade. Porque senão a Intel, a AMD vão sofrer reclamações o tempo inteiro. Então, o undervolt não é algo generalizado. A gente tem que entender que o undervolt é para cada caso. E, na minha humilde opinião, só deve ser utilizado se tiver uma necessidade real, tá? De que tu não estás conseguindo atingir a frequência total dele. Ou tá, algum problema de superaquecimento está acontecendo mesmo diante de você ter feito as medidas, abre aspas, térmicas padrões. Tá? Aí você poderia partir para um undervolt. Mas o undervolt é muito específico para cada processador, por isso que não sai de fábrica dessa forma. Tá? Então, porque senão quer dizer, se é melhor botar, se eu vou pegar meu processador 1007, vou baixar, fazer um undervolt dele, ele vai ficar mais estável, vai ficar mais rápido e ainda vai consumir menos, por que a Intel não faz isso? Porque não é generalizado, isso é muito específico. É aquela velha situação, cada caso é um caso. Tá? É fácil fazer undervolt? Em linha geral, não é fácil. Porque a regra geral de fazer undervolt é você entrar na BIOS, tá? Ou no seu FI, da sua placa-mãe, verificar lá a voltagem, sempre a voltagem lá do processador vai estar lá em alto, né? Automático. Você vai ter que colocar isso para manual e você vai começar a mudar parâmetros. Lembrando que pode acontecer, dependendo do caso, do que você fizer, principalmente se você, em vez de botar para baixo, você botar para cima, tá? Que pode acontecer enganos, pode acontecer erros, você pode queimar o processador, tá? Se você dar voltagem demais. Tá? E se você reduzir muito a voltagem, vai ter energia para o processador ligar, o processador também não vai funcionar. Então você causa um outro problema. Tá? Então, você tem que ter um pouco de conhecimento técnico, sim, você precisa entender como é que a coisa funciona. Tá? Leigos é um pouco mais complicado. Existem aplicativos tipo Intel, XTU, tá? A AMD também tem outro, não lembro qual é o nome do modelo do aplicativo da AMD, mas assim, o aplicativo da AMD é só para os processadores Ryzen, o aplicativo da Intel XTU, se eu não me engano, é só das 8ª ou 9ª geração para cima de processadores, e alguns modelos, não só para todos os modelos, por quê? Porque a maioria dos modelos que permitem fazer esse undervolt, no caso provavelmente que a Intel classifica, são os modelos série K, tá? K e X, se eu não me engano, no final K, que normalmente suportam overclocks. Então eles permitem fazer isso. Tem muitos que já são travados, não vão permitir mexer com o undervolt. E tem ali, acho que é o Throttle Stop, um outro aplicativozinho gratuito que você pode baixar, e tem o famoso MSI Afterburner, que faz vários tipos de configurações e ajustes na sua GPU e também pode fazer undervolt em CPU. Aliás, ele faz undervolt, o MSI Afterburner também faz undervolt em GPU. Eu não estou dizendo que não existem ganhos, eu não estou dizendo que não é interessante, tá? Não é esse o objetivo. O objetivo é que, em linhas gerais, não é interessante mexer com undervolt para a maioria dos usuários, tá? Você não vai mexer, aquela velha história, você não mexe em time que está ganhando, tá? Mas o consumo, mesmo que o consumo esteja um pouquinho a mais, ele está gastando, quando eu digo consumo, ele está gastando um pouco mais de energia elétrica da tua, né? Mas assim, dependendo da situação, o impacto não é tão grande. Vamos supor, um servidor, é interessante. Tem um servidor numa empresa que ele fica ligado 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano, o famoso dia 24/7. Fazer um undervolt nele pode ser interessante, porque como ele vai ter um consumo direto, diário, aquilo ali, isso vai representar um impacto, tá? Outra coisa que ajuda, fazendo um undervolt, com uma voltagem mais baixa, principalmente num equipamento desse que trabalha direto, você vai aumentar a vida útil dele, porque ele vai receber menos voltagem, vai aquecer menos, enquanto menos ele aquece, consequentemente, maior a chance da vida dele, da vida útil dele, né, aumentar. Então, são situações muito específicas para o undervolt. Tá? Então, às vezes as pessoas gostam de generalizar, não, porque é legal, não. É bom fazer undervolt. É generalizado, você não pode generalizar. O undervolt é uma técnica muito específica para você fazer. Tá?
talvez um dia os fabricantes vão fazer alguma coisa, um undervolt pré-configurado, como tem o XMP para as memórias, né? Os profiles XMP, que você vai lá e já tem profiles XMP 1, 2, 3, que faz as suas memórias sair, tu coloca lá, um exemplo, pega lá e compra uma DDR4 3200, coloca na tua placa-mãe e ela lê com 2.400. Aí você vai lá e liga o XMP, que não é nada mais nada menos que, abre aspas, quase que um overclock programado, apesar que a memória já é 3200, ela só vai atingir a sua velocidade máxima. Aí tu coloca o XMP1, pronto, ela vai lá, reinicia na BIOS, faz o ajuste, pronto, ela trabalha em 3200. Talvez vai chegar a situação onde os fabricantes vão fazer algo desse tipo. Vai ter lá profiles, né? Perfis de undervolt prontos, para o cara poder baixar, tá? Mas, ao contrário das memórias, o undervolt é mais complicado, tá? Porque forçar a velocidade de uma memória, ela vai e volta, certo? Você forçar uma alteração elétrica é um pouco mais perigoso, tá? Apesar dos benefícios, mas aí teria que fazer de uma forma mais uniforme, porque você teria que fazer isso para todos os processadores. Claro que processadores travados provavelmente não iam conseguir fazer, tá? Então, para você fazer o undervolt, ou você vai na BIOS, ou você vai utilizar um dos aplicativos, tá? O Intel XTU, o TrotoStop, ou o MC Afterburner, mas precisa ter conhecimentos. É bom ver se você tiver a fim de tentar fazer, assistir tutoriais, assim por diante, tá? De pessoas que já fizeram, tá? Principalmente interessante se for do teu processador, do modelo do teu processador, tá? Porque, como eu falei, os casos são muito específicos, então o que serve para um pode não servir para o outro. A voltagem que você ajusta para um, não vai ajustar para o outro, tá? Isso pode mudar de voltagem de geração para geração, de família para família, de 1.3 para 1.5 vai mudar a voltagem, pode ser mudar, de 1.5 para 1.7 vai mudar a voltagem. Então, o que você ajusta para um não vai servir para o outro, então tem que tomar cuidado com isso. Não é uma regra geral, uniforme, então ele pode causar mais problemas do que benefícios, apesar dele ter benefícios, sim. Uma técnica bem interessante que pode ajudar. Eu já fiz undervolt, tá? Em casos, teve dois processadores Ryzen, que eles não se estabilizavam, tá? E aqueciam muito, e a máquina dava tela azul até usando uma ferramenta de formatação, tá? Aí eu fiz um undervolt nele, consegui estabilizar, o clock dele estabilizou, o aquecimento dele estabilizou e a máquina ficou estável. Nunca precisei fazer um Intel, mas fazer dois AMD. Não estou nem dizendo nem A nem B, a AMD precisa, Intel não precisa. Não, digo que são situações que eu encontrei, porque, como eu já falei, são casos específicos. Resolveu o problema? Resolveu. Tá? Os procedimentos normais não estavam resolvendo. Utilizando o undervolt eu consegui estabilizar o processador, o consumo foi menor, o calor gerado foi menor, consequentemente a máquina ficou estável, funcionou perfeitamente. Mas sim, é um processo demorado que tu vai lá, tu faz um ajustezinho mínimo, tá? Tu pode pegar descer 1, 2 pontos, vai lá, 0,1, 0,2, 0,3, aí tu vai, salva, testa. Beleza, vamos testar, funcionou, vamos baixar mais 0,2, por exemplo. Testa de novo, e assim vai, tá? Para que você possa trabalhar em cima desses miliamperes e ir baixando até você chegar a um ponto, começou a dar tela azul, para, então sobe. Tá? Então volta para a última posição, para a última forma, que é aquela ali estabilizou, para que você possa ter os resultados. E ver se o resultado do undervolt também vai ser satisfatório. Às vezes você pode fazer um undervolt e mesmo assim o resultado não vai ser satisfatório, não vai fazer o que você precisa. Então lembre-se que é muito específico. E tem um outro detalhe, existe um tal de Plundervolt. Tá? O Plundervolt é uma forma que os hackers, o pessoalzinho aí do lado negro da força encontrou de prejudicar, digamos, os usuários, aumentando a tensão, tá? Então, em vez de ele fazer um undervolt, ele não baixa, ele sobe a tensão do processador, e ao fazer isso, ele pode, claro, obviamente ele pode queimar, mas ao fazer essa mudança, sem queimar, ele consegue fazer o processador ficar mais instável e ele consegue rodar scripts maliciosos no processador. Tá? Claro que para que isso aconteça, para que o Plundervolt aconteça, né, que se escreve Plundervolt, tá? Para que isso aconteça, o cara tem que ter acesso físico à máquina, tá? Porque ele vai ter que executar esse procedimento, normalmente ele vai usar BIOS, ou usar
um aplicativo tipo do Afterburner, mas tem que ser acesso físico. Tá? Pelo que se sabe, a coisa não funciona num ataque online. Então o cara teria que ter acesso físico ao equipamento e aí fazer esse Undervolt, tá? Rodando, possibilitando rodar código, um script malicioso no processador e aí causando vários tipos de danos, tá? Desde a queima do processador até invasões, facilitando invasões, porque ele roda um código, um script malicioso ali e abre a porta, tá? E aí ele consegue fazer uma invasão online, tá? E fazer o estrago que esse pessoal costuma fazer. Tá? Então também tem por isso que alguns fabricantes, até Intel, tá? Eu não lembro se a AMD fez isso também, andaram bloqueando a possibilidade de Undervolt em vários processadores, porque parece que esse problema já existe, já foi detectado desde 2011, parece. Então tem processadores que o Undervolt já foi cortada a técnica do Undervolt para os processadores justamente para evitar essas falha de segurança, querendo ou não, acaba se tornando uma falha de segurança esse Undervolt, tá? Que é baseado em cima da técnica do Undervolt, né? E possibilitar você fazer o ajuste, tá, de voltagem do processador. Então, se você pensar em fazer isso, analise bem, assista vídeos, tutoriais, tá? De preferência procure encontrar um vídeo que esteja na série do teu processador, tá? Quer fazer com o Ryzen 5, procura um Ryzen 5 aí da tua família, 3000, 5000, 7000, sei lá qual é a família, tá? Ou um Intel fazendo um i5, então pega a família ali, uma 10ª geração, 11ª geração, para que você tenha um referencial, tá? Por quê? Porque é uma técnica que ela não é simples. Mas não, tem os aplicativos, tem o Intel, o XTU ali, ele é até simples, não é uma coisa muito complexa de fazer. Mas muitas vezes o cara está fazendo e não está sabendo o que está fazendo, tá? E esse é que mora o perigo. Não é só baixar essa imagem nem menos, tá? Você tem que manter a estabilidade, tem que fazer testes, assim por diante. Então é um procedimento técnico mais apurado, né? Mais refinado, que muitas vezes um usuário, tá, comum ou até um usuário entusiasta não vai dar conta de fazer, ou não vai entender como fazer corretamente, e aí vai ter que acabar correndo para nós, profissionais de manutenção de computadores, para poder fazer o ajuste correto, ou pior, tentar arrumar, né, o problema que o cara causou. Dependendo do problema que o cara causou, às vezes ele não tem mais nem conserto. Se ele fez um lance ali em vez de descer, ele subiu demais a voltagem, pode ter queimado o processador e o processador está queimado. Tá? Então, essas técnicas, tá, relacionadas ao Undervolt, elas são bem úteis, bem interessantes, mas são muito, mas muito específicas. Não é uma coisa generalizada. Tá? Não é igual, vamos imaginar, uma atualização de BIOS, que já é uma coisa que já é mais específica, mas ela tem uma generalização. Atualizar BIOS costuma ser algo interessante. Na própria atualização de BIOS já nem sempre é interessante atualizar. Se está tudo funcionando perfeitamente, não tem o porquê de atualizar BIOS. Tá? Não faz sentido você atualizar BIOS, menos que tenha algum tipo de ganho realmente provado. Se não, não faz o mínimo sentido. Então, o Undervolt é uma técnica de subvoltagem onde você pode alterar a voltagem, tá, que o processador recebe. Recebendo menos voltagem, ele vai consumir menos, ao consumir menos, ele vai ter um aquecimento menor. Isso vai poder fazer com que aquele processador especificamente que possa estar apresentando algum tipo de problema de instabilidade ou aquecimento passe a se tornar estável e passe a aquecer menos, estando dentro de um limite aceitável, fazendo com que no final da história todo o teu setup se torne estável e operacional, que esse é o objetivo. Tá? Então, essa é a técnica do Undervolt que eu queria conversar com vocês. Tá? Como eu falei, existem programas específicos ali, como Intel XTU, o Throttle Stop, o mais famoso é o MNC Afterburner, porque você pode fazer isso também com a GPU. Tá? O mesmo, tudo que eu falei para CPU se aplica à GPU, especificamente. Mas assim, se houver necessidade, lembre-se, Undervolt se houver necessidade. Não faça Undervolt, ou não tentem Undervolt sem que você tenha uma necessidade específica de utilizá-lo. Tá? Ele não é, tá, uma coisa tão simples como ativar um XMP de uma memória, tá, para fazer ela trabalhar na velocidade certa. Porque vejam bem, o XMP só vai fazer a memória trabalhar na velocidade correta dela. Tu comprou uma 3200, está funcionando 2400, mas ela é 3200, foi vendida a 3200, então tu só vai lá e ajusta o XMP, ela vai para 3200, ou ela vai para 3600, ou ela vai para 4200, sei lá. Ela só vai
pegar a tua memória e vai levar aonde realmente ela foi fabricada para isso. No undervolt, tá? Existe uma margem, o fabricante te dá ali uma mediana. Você pode ter um pouco para baixo, um pouco para cima, tá? Nessa regulagem ali. Ele te dá uma margem de segurança. O fabricante trabalha com margem de segurança. Se essa margem de segurança está perfeita para ti, está operacional, mantenha dessa forma. Não tem necessidade de você alterar lembre-se do undervolt. Né? O undervolt aí também é um outro problema. Claro que a pessoa tem que ter acesso físico, mas nós estamos falando aí do ponto de vista, depende, não, estou falando de alguém entrando na tua casa e fazendo esse tipo de coisa, mas estamos falando de empresa, mercado corporativo, né? Onde espionagem industrial, onde prejuízos, né, podem ser causados. O undervolt é uma realidade, sim, que deve ser levada em consideração. Espero que vocês tenham gostado dessa explanação sobre o undervolt, para você saber mais sobre o undervolt, o que ele realmente faz, para que ele realmente serve, e se você tem necessidade de fazer isso ou não. Eu acredito que a maioria não tem, tá? Fazer isso. Mas, curta o nosso vídeo aí, se você gostou, compartilhe isso com outras pessoas que querem saber o que é o undervolt, para ver se ele também tem necessidade de fazer o undervolt ou não, se ele se encaixa nesse caso aí, para a gente poder aumentar sempre a comunidade da Maestro Informática, ative as notificações, bota lá no sininho, e espero que tenham gostado. Beleza então? Abraço a todos, até a próxima.